Uma coisa importante é entender que na Bíblia, uma grande parte da descrição bíblica tem a finalidade didática. Quer dizer isso? Quer dizer que a Bíblia descreve muito do que Deus é, como Ele faz, de tal forma que uma criança possa entender. Isso, no estudo detalhado, a gente chama isso de antropomorfismo ou antropopatia, que quer dizer descrever Deus semelhante àquilo que acontece na realidade humana. Por exemplo, lembrou-se então Deus de Noé. Noé, corre lá. Vamos lá. Desceu então o Senhor para ver, porque ele era míope, eu não estou vendo, deixa eu chegar mais perto aqui. Tem um monte de expressões de linguagem. O Salmo vai dizer que Deus atirou seus sapatos sobre a terra, que número ele calça, 48, 45, 52, né? Então, essas descrições, elas são descrições antropopáticas, ou seja, descrevendo a ação de Deus dentro da realidade humana. E essas descrições aparecem também na maneira de Deus sentir. Então, por exemplo, Números vai dizer com clareza que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem é um mero ser humano para se arrepender. Do ponto de vista absoluto, é claro que Deus não se arrepende. Ele nunca se arrepende. Mas existe um recurso literário em vários textos para mostrar a mudança da ação de Deus na percepção humana e para mostrar o impacto que isso tem no coração dos leitores. A linguagem diz que Deus se arrependeu. Tem textos mais fortes ainda. Deus arrependeu-se do mal que haveria de trazer sobre Nínive e não trouxe. Por quê? Porque era para se esperar que Nínive recebesse o castigo, porque eles mereciam pelo seu comportamento. Mas como eles mudam de vida e se voltam para Deus, aí a linguagem dessa mudança do que Deus haveria de fazer e não fez é chamada de arrependimento. Mas no sentido absoluto, completo, claro que Deus não se arrepende, nem precisa chegar perto para ver, nem precisa ser informado sobre o assunto, e nem esquece das coisas e sai correndo como se ele tivesse sido pego de calça curta, até porque o dilúvio é inundação, aí a calça é mais curta ainda, né? Claro que não. Atos 16:16. O que significa o espírito que predizia o futuro? Satanás não sabe sobre o futuro, a não ser o que foi revelado por Deus. A história é clara quando Paulo vai chegar ali na viagem com Silas na cidade de Filipos, depois de sair pela primeira vez da região da Ásia e chegar à Europa, e aí ele vai encontrar essa moça escrava que dá lucro para os seus donos e ela prediz o futuro. E a pergunta, como é que o espírito pode fazer isso? Se está claro que esse espírito é do mal, Paulo repreende, a mulher é libertada. É claro que Satanás não tem o controle sobre o tempo e não tem condição de fato de ter domínio sobre o futuro, mas ele tem condições de falar sobre o futuro e agir para que isso aconteça dessa maneira. O texto bíblico diz que é um espírito de adivinhação. Então não é difícil, por exemplo, que um espírito mau que domine uma pessoa diga, olha, fulana de tal que mora não sei aonde, vai fazer isso assim, assim amanhã. Aí a entidade vai lá, ou manda o seu associado, né, lá, e ele vai lá e provoca aquilo. Então, as predições e adivinhações sempre foram comuns no mundo, vamos dizer, da magia e do ocultismo. Qual é a grande diferença? É que ela diz uma série de coisas que se verifica e uma série de coisas que dá errado. Porque os espíritos não têm poder pleno sobre a realidade do futuro, ainda que, sim, por uma conjunção de fatores, digam coisas que de fato vai muitas vezes acontecer. Outra pergunta interessante, Marcos 13:32. Se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um, como é que o Filho não sabe quando será o dia? Excelente pergunta. O que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer que Jesus é plenamente divino, né? O verbo
se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Se Jesus não é divino, ele comete um grande erro permitir que alguém se ajoelhe diante dele e o reconheça como tal. Só que fica claro que quando Jesus está entre nós, quando ele é o que a gente chama, acontece o grande milagre da encarnação, você vai saber que, sendo Deus, Jesus, como parte da triunidade divina, ele também é onipotente, onisciente e onipresente. Mas se ele está dimensionado em corpo humano, é claro que ele não está exercendo o atributo que lhe pertence essencial e ontologicamente naquele momento. Por isso Filipenses vai dizer uma coisa interessante, que mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, falando da questão da sua encarnação entre nós. Então Jesus, em sua missão, mesmo sendo plenamente divino e encontrado entre nós na condição humana, em muitos momentos, vamos assim dizer, abre mão de exercer os seus atributos de divindade na sua plenitude ao estar encarnado e exercer a sua obra de redenção entre nós. Não quer dizer que ele deixou de ser divino, mas esse especialmente que a gente chama de atributos incomunicáveis de Deus, que pertencem só a Deus e a nenhuma criatura, muitas vezes no Novo Testamento são demonstrados que ele intencionalmente não os está utilizando. Ele não deixa de ser divino, mas nesse momento ele enfatiza-se a sua humanidade dizendo: eu estou sob a supervisão do Pai e o Pai é que está no controle desse conhecimento. Muito boa pergunta. Se Deus é bom, como se explica a referência em que ele criou o mal, Isaías 45:7? Depende um pouquinho de que tradução você está utilizando também. Vamos lá. A visão bíblica é que o universo todo foi criado e pertence a Deus desde o início e não existe nenhuma referência fora disso. Então a pergunta é: o que é o mal? Atenção, se a gente não entender isso, a gente não entende nada. O mal não é uma substância. O mal não existe como um princípio separado do bem que coexiste desde sempre com ele, não. Para algo ser mal, a sua definição do que é mal depende da sua oposição ao bem. Então, por exemplo, para ficar mais claro, a ferrugem existe? Existe, mas só se tem ferro. Se não tem ferro, não tem ferrugem. A doença só existe se tem organismo. Então, o organismo não tem doença. Então, o que os estudiosos da teologia vão dizer é o seguinte: é que o mal não tem essência ontológica. Ele não existe por si só. Ele é a corrupção do bem ou a privação do bem. Corruptio bonum, ou privatio bonum, a expressão latina para falar sobre o assunto. Então, o que quer dizer isso? O que é o mal? Significa a atitude de seres que têm arbítrio e possibilidade de escolha que se levantam e se opõem contra Deus. Para algo ser mal, ele tem que se opor à definição do que é bem. O que é bem depende da referência absoluta que é Deus. Então, consequentemente, a situação é muito séria, porque o problema do mal é o mais difícil que existe na história do pensamento. E ninguém consegue responder o bem. A melhor resposta ainda é a cristã do ponto de vista filosófico. Porque quais são as opções? Existe o mal, existe a realidade da experiência com Deus, com o sagrado. O que alguns grupos fazem, especialmente com raiz do pensamento indiano? Não existe o mal. Só existe a experiência humana e a experiência de fé, e tudo que diz o mal, que fala o mal, é a criação da mente. É aquela ideia que tem no Seixo Noyer. Não existe mal, não existe doença, não existe pecado, tudo isso é criação da mente. Mas deixa a Cascavel morder você para você ver como existe mesmo. É claro que existe o mal.
No pensamento ocidental, que se tornou agnóstico e ateu, o que eles fazem? Se o mal existe, Deus não pode existir, então eles cortam Deus. O outro corta o mal. É claro que as duas realidades existem. Então, no pensamento ocidental ateísta, o que existe? O homem é um absurdo inútil. A vida não tem esperança. Enche a cara de cocaína. Você não sabe, nada tem sentido. E vira esse caos que a gente tem em grande parte da realidade de hoje. E que se espalha pelas ditas classes pensantes. Então, no pensamento bíblico, você tem o mal e o bem. Mas qual é o problema? Você tem dois caminhos. Um é o pensamento dualista, que existiu com força no mundo persa, que existiu até mesmo na filosofia chinesa antiga, que o bem e o mal sempre existiram como princípios codependentes desde sempre. Qual é o problema dessa ideia? Que se isso for verdade, nós nunca vamos nos livrar do mal, porque ele faz parte essencial da realidade. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia o mal não faz parte do projeto original. Ele é decorrente da ação livre de seres que se voltaram contra Deus. Os anjos e o ser humano. E não era para ser assim. Então a primeira coisa que o pensamento bíblico produz na gente é o quê? Que o mal é estranhado. Ele não é uma coisa que deveria ser. A gente sai incomodado. Não estava no projeto original. Alguém sujou a planta. Não era esse o desenho primeiro. Então ele já é visto como, opa, você não devia estar aqui. Segundo, se ele é estranhado, ele é confrontado. Por isso que o pensamento bíblico é um pensamento de bater de frente contra a injustiça, a maldade, o pecado e até a injustiça social. Terceiro, como ele não faz parte do pensamento original, quer dizer que além de ser estranhado e confrontado, ele há de ser vencido. E portanto o pensamento bíblico é um pensamento que tem esperança, porque o mal é constatado, é reconhecido, se lida com ele, e há esperança que um dia ele será vencido para sempre. Se a gente não tem esse pensamento, você sempre vai viver debaixo de uma dimensão fatalista da vida. Agora, quando a gente fala em mal, a palavra grega kakos, ou oneros, a palavra hebraica ra, as palavras têm sentidos diferentes e é muito importante entender, porque aí vai entender Isaías 45:7. Mal significa na Bíblia, às vezes, pecado. É mal ético. Nesse sentido, Deus nunca criou mal. Deus não pode ser tentado por ninguém, e ninguém tenta. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é autor do pecado. Ele permitiu que seres livres pecassem na oposição a ele, mas ele não peca nem é autor de pecado. Mas existe um outro sentido de mal que quer dizer o quê? Sofrimento e dor. A pergunta é, Deus causa esse tipo de mal? Claro que causa. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são os pós dos seus pés. Agradou ao Senhor fazer o próprio Jesus. Agradou a Deus moê-lo, fazê-lo sofrer. O papel. Então, quando Isaías 45:7 diz que Deus cria o mal, o que quer dizer isso? Deus cria tragédia, sofrimento. Deus manda o dilúvio, desce fogo sobre Sodoma e Gomorra. Faz, inclusive, você passar apertado para ver se você toma jeito. Então, nesse sentido, Deus cria o mal, nunca mal como pecado, mas mal como sofrimento, por uma série de razões, quer seja como advertência, quer seja como julgamento, quer seja como tribulação na vida das pessoas que servem a Deus. Alguns dos nossos sofrimentos têm origem diretamente em Deus. Vamos ver mais um. 1 Samuel 16:14. A galera está animada, hein? O que significa esse espírito maligno da parte de Deus? Tinha um espírito maligno da parte de Deus que deixava o Saul mais louco do que ele já era. E que história é essa? A expressão hebraica lá fala que é um ruach hara, um espírito mau. E o que é um espírito mau? Já que a gente já falou do assunto, dá para a gente descobrir as possibilidades aqui. Uma ideia é que
poderia ser um demônio, um espírito maligno. Pode ser, mas não é geralmente o que aparece no Antigo Testamento. Isso é meio estranho. Então, por que é que aparece a ideia de que seria, por exemplo, um espírito maligno da parte do Senhor? É que às vezes, o pessoal que andou muito assistindo desenhos antigos aí, né? Desenho do Pica-Pau, amém, irmãos? Quem foi abençoado, né? Assistindo o canal do Boomerang, né? Coisas assim, vai às vezes achar que existe o reino de Deus e o reino de Satanás do mal. Não existe isso. Satanás e os demônios são criaturas em rebelião a Deus, mas sob o domínio de Deus. Um pastor amigo meu dizia um negócio interessante, que Satanás é igual um pitbull, assim, que ele está segurando aqui na coleira. De vez em quando a igreja está muito à toa, folgada, aí ele solta e fala, pega, né? Aí a galera assusta e pega atrás de volta, né? O demônio não está assim livre. Lembra o livro de Jó? No dia em que os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, os anjos, veio Satanás no meio deles. Como assim? Satanás foi tomar um café no céu? A ideia não é essa. Deus é o Senhor de tudo, e todos os seres que estão submissos a Ele ou não, estão debaixo do seu domínio, do seu poder, do seu controle. Então o que pode ter acontecido é o seguinte: como o Saul não toma jeito, Deus, numa ação de julgamento, permitiu que um espírito mau viesse atormentá-lo. Por isso ele é um espírito mau da parte do Senhor, porque nada pode acontecer se Deus não permite. A outra opção é que ele não seja um espírito mau, no sentido de um espírito maligno. É mau no outro sentido. É um espírito que causa catástrofe. É um espírito arruinador. É um espírito que causa complicação. Podemos ser um anjo de Deus. Lembra do anjo da morte? Na Páscoa? Não aparece o anjo do Senhor trazendo morte e tragédia? Então pode ser um anjo, um espírito vindo da parte de Deus que causasse o mal em Saul. Espírito mal nesse sentido de um espírito que arruína. Se você tem uma NVI, você vai ver que tem até uma nota de rodapé. Eu espero, né? Deve estar primeiro arruinador na nota de rodapé. Aí você tem uma ideia mais clara e objetiva sobre o significado aí. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação aí importante antes da gente partir para a fé de remover montanhas de arroz, feijão, carne? Agora que vem aquela oração poderosa, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus. Amém. Mais perguntas chegando? Vamos lá para a gente ver o que a gente tem aqui para nossa reflexão. Uma pergunta de ordem mais teológica, que diz o seguinte: o que significa a expressão Pai, afasta de mim esse cálice? Será que Jesus estava com medo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é que a criação dos animais se encaixa na teoria do fixismo? A primeira pergunta, falando sobre essa questão de como é que devemos entender a expressão que Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice. A gente mencionou de manhã que Jesus é apresentado no Novo Testamento como totalmente divino e totalmente humano. E por que isso é tão importante? Porque se Jesus não é divino, o fato dele morrer por nós não pode ter qualquer efeito em favor da nossa vida. A morte de um profeta, de um sábio, no máximo tem valor para ele mesmo, mas não tem valor em favor da humanidade para perdoar os pecados do que creem nele. Para que o sacrifício de Cristo realmente faça todo sentido e tenha valor eterno, só faz sentido se ele for divino. Quem morreu por mim não foi uma pessoa qualquer, foi o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, se Jesus é só divino e não for humano, então a morte dele não é real. Ele não morreu de verdade, foi um teatro. Foi uma coisa que, lógico que um ser espiritual não vai sofrer dor real na cruz. Então a Bíblia faz questão de dizer que Jesus é totalmente humano. Alguns textos enfatizam a divindade de Jesus, outros textos enfatizam a humanidade de Jesus.
Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Está mostrando como Jesus é humano. Jesus não saiu flutuando sobre o lugar e disse: que cansaço, que nada. Não, ele é apresentado assim. Jesus teve fome, teve sede, né? E ao mesmo tempo, o texto vai dizer: quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedece, mostrando que ele não é um homem comum. Então, nesse sentido, quando a Bíblia fala que ele diz: afasta de mim esse cálice, quer dizer que Jesus está debaixo de sofrimento intenso. A ideia de Hebreus 7, que nós temos um sacerdote que pode se compadecer de nós, porque em tudo ele foi tentado. Então, todos os elementos que envolvem a limitação, a finitude, fazem parte da realidade da descrição sobre Jesus. Por isso ele vai dizer que ele está sujeito àquilo que o Pai estabelece como o projeto de redenção da humanidade, mas a realidade do sofrimento é: se possível, afasta de mim esse cálice. Mostra essa situação de sofrimento intenso que atinge Jesus em função dele ser plenamente humano. A criação dos animais se encaixa com a teoria do fixismo. Aqui é interessante porque a gente tem que ter mais uns 3 dias de palestra para discutir esse assunto. Por quê? Porque a Bíblia, quando fala da criação, ela nos apresenta um modelo simples da criação que é organizado de maneira literária. O que quer dizer isso? Se você prestar atenção: no princípio Deus criou os céus e a terra, frase primeira que diz que Deus criou todo o universo. Aí, na sequência, o texto vai falar como é que deu essa criação. E o que aparece? Dia 1 é criado a luz. Depois, no dia 2, a gente vai ver a referência em que é separado água de água. Depois, no dia 3, você tem o surgimento da terra com os vegetais separando a terra das águas. Dia 4, aparece Sol, Lua e estrelas, não com esse nome. Luminar maior, luminar menor e as estrelas. Dia 5, surge quem? Os seres alados, os que voam e os que estão na água. Dia 6, os animais e o homem. O que acontece? Quando o pessoal não escutou a palestra de hoje de manhã, começa a ler esse texto, eles vão para 2 caminhos perigosos. Isso aqui não tem nada a ver com realidade, isso aqui é uma poesia, isso não... se esquece. Ou então diz: não, aqui tem o verdadeiro relatório científico, vamos olhar isso e esquece a biologia. O texto não tem esse objetivo. O texto, na verdade, olha como é que ele é feito. A terra era sem forma e vazia. O que ela precisa? De forma e de ser enchida. Qual a primeira ideia de forma? Haja luz. Como é que enche? Dia 4, Sol, Lua e estrelas. Dia 2, separa a água de água. O que tem em cima? Seres alados que estão perto das nuvens e os seres dentro d'água. Dia 3, aparece a parte seca. O que enche a terra seca? Os animais e o homem. A organização é literária. Deus não está revelando em Gênesis como foi feito, está revelando por que foi feito, qual a relação com ele. Discutir os processos da criação em Gênesis é inútil, porque, por exemplo, o dia aparece o sol, 4º dia. Então, que tipo de houve manhã e houve tarde do dia 1º se o sol só surge depois? Esse tipo de raciocínio é um raciocínio de quem não está entendendo a cabeça do autor e o propósito do autor. A narrativa da criação é simples, ela quer dizer simplesmente que Deus criou tudo. Criou isso de maneira organizada e criou de uma maneira para mostrar que ele tem o seu poder e que tudo que era sem forma e vazio foi preenchido, e qualquer tentativa de cientificização do texto vai acabar entrando em becos sem saída. Não, cada dia representa uma era muito longa. Quando é que surgem as plantas? No dia 3, e o sol no dia 4. E aí? Como é que essas plantas ficaram esperando 1 milhão de anos para o sol aparecer, para depois fazer fotossíntese? E que tinha só briófitas, né? Só musgo, né? Só tinha... Ou seja, essas coisas não se encaixam, porque o relato não tem esse objetivo. A Bíblia não descreve isso e não tem essa finalidade. Portanto,
a descrição ela é literária, ela tem esse foco, e aí, quando é que foram criados os animais? Tem a mínima ideia. O texto não está querendo descrever isso em termos de cronologia. Os animais devem ser descobertos em função da análise que a gente possa fazer. Se ela for bem feita, o texto não tem o objetivo de... É um falso problema de discussão entre o texto e aquilo que a gente vai encontrar. Vou pegar as perguntas mais antigas aqui para depois chegar nas novas, que é um procedimento arqueológico correto. O sudário de Turim é verdadeiro ou falso? Não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque existe toda uma discussão. Como o sudário é uma relíquia medieval do século XIII, guardado na Itália, e tem importância dentro do ambiente católico, de vez em quando sai reportagem dizendo que o sudário é algo autêntico, porque isso interessa para, especialmente, o público de orientação católica. E de vez em quando sai um artigo mais crítico dizendo: não, esse negócio da Idade Média não tem nada a ver. Saíram vários artigos. Recentemente foi publicado alguma coisa que parece que o sudário é bem antigo e que pode ter, de fato, enrolado uma pessoa que passou por um processo de tortura e que teve a marca do seu corpo registrada ali. Isso não está comprovado, não existe uma referência arqueológica dizendo: olha, achamos de fato o lençol que envolveu alguém que estava em Israel e na época do Império Romano, e que equivale exatamente. Isso está em aberto, e eu sinceramente acho que não vai fazer praticamente nenhuma diferença, é só uma espécie de objeto mais religioso do que qualquer outra coisa. Quais são as maiores pontes de contato entre o AT e o NT com a cultura chinesa? E aí sim, e se você sabe, conhece fatos arqueológicos sobre isso. Existe uma clara consciência hoje de que, desde os tempos muito antigos, houve um caminho em que coisas que vinham do Oriente e chegavam para a Europa e vice-versa, e passavam pela rota que atravessa a região do Oriente Médio. Dizer que tem uma relação muito antiga, desde as dinastias mais antigas da China, que começam aí por volta de 1600, 700 a.C., até a época, vamos dizer, mais da história de Israel, é dizer algo que dificilmente pode ser considerado. Mas o que acontece com os judeus? Os judeus, desde a destruição do templo, eles são espalhados, e muitos vão para a região da Ásia Central, vão para a região do Império Persa, e acabam se espalhando por outros lugares. Depois vamos dizer, da grande dispersão que acontece na época romana, e são duas, uma na época da destruição de Jerusalém no ano 70 e outra no segundo século, na época do imperador Adriano, em que a perseguição é mais intensa. Os judeus vão por toda parte, e os judeus são diferentes. E sendo diferentes, eram vistos como sábios. E a gente tem certeza e sabe que eles vão para a Índia, vão para a China, e vão também até... Foi reconhecido um grupo judaico na região de Mianmar, associado com a tribo de Manassés. Então, o que está realmente documentado? Que a gente tem certeza que, do ponto de vista mais recente, que os judeus estão presentes na China desde a Idade Média. Isso sim, mais ou menos 1100, 1200. Tanto é que foi construído depois uma famosa sinagoga de Kaifeng. Quando o Estado de Israel passou a existir, vários judeus chineses chegaram. Inclusive, se você dá uma olhada, procura no YouTube Chinese Israel Hymnal e Israel Hatikva. Você vai encontrar chineses cantando o hino de Israel em mandarim. E o cristianismo nestoriano
por volta aí do quarto, quinto século, e entrou na China. Existe um documentário interessante, produzido até pela BBC, um historiador britânico, que é a História de Deus, e ele vai mostrar ruínas da presença do cristianismo na China, que foi constatado dos tempos mais antigos. Então, assim, parece que em idos tempos, antes da proliferação até do próprio budismo, houve algum tipo de contato com a cultura chinesa e que também atingiu o Japão, porque em Nara ficava o que era chamado o final da Rota da Seda. E tem algumas coisas interessantes que o pessoal sabe disso, mais melhor do que eu, dos ideogramas, ou os kanjis, que tem vários deles que têm associação. Eu tive uma experiência tão impressionante. Eu estava em voo nos Estados Unidos e sentou do meu lado uma professora da Universidade da China. E ela veio perguntando, conversando, não sei o quê, e fez um monte de perguntas, e ela insistiu muito o que eu fazia. Aí eu falei, uma mulher da China comunista, né? Está aqui em nome do governo estudando. Aí eu comecei a tentar, não, eu gosto de história antiga, assim, estudo, assim, não é mesmo? Que tipo de civilização? Aí eu fui falando, eu falei, você sabia que a escrita antiga tem relação com conceitos que você encontra nas escrituras hebraicas? É mesmo? Eu falei, escreve para mim justiça. E ela escreveu, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um cordeiro. Um cordeiro supremo. Por que cordeiro? Ah, não sei. Acho que porque as pessoas talvez pagassem alguma coisa com cordeiro, em tempos antigos. Eu falei, então, é interessante. Eu fui fazendo uma série de associações. E ela falou, nossa, eu estou interessado, nunca ouvi, eu vou pesquisar mais sobre isso. Então, interessante, é bom. E aí, o que a gente tem? Parece que a ideia de ancestral, a ideia tão forte de respeito aos antepassados, uma série de elementos, aquilo que depois se tornou, né, a preocupação com lavagem ritual, que ele é forte no Japão. Você pega um templo shintoísta, por exemplo, ele é a cara de um tabernáculo, tem muita coisa semelhante. Então parece, uma sugestão é que houve algum tipo de influência desses judeus que eram considerados sábios, que os antigos imperadores acabaram achando interessante e começaram a incluir. Depois, quando o budismo entrou com força e ele dominou, vamos dizer assim, a classe governante, aí aos poucos esse tipo de coisa desapareceu, mas muita coisa permaneceu enraizado na cultura, mas nós não temos elementos arqueológicos muito definidos sobre esse tipo de contato. Existem certas coincidências que são associadas ou ao período nestoriano, ou à presença antiga de judeus na China, mas não tão antiga assim, e uma curiosidade sobre uma série de relações valiosas aí entre as duas culturas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, está tudo certo. Tem alguns papéis aqui que são mais poderosos e fortes aqui. Por que Israel é chamado também de Palestina? Ixi, aí o negócio é complicado, vamos lá. Primeira novidade para a gente, nunca existiu a Palestina nos dias de Jesus. Várias Bíblias têm isso. Porque os britânicos chamavam a terra de Israel de Palestina e eles colocaram nos livros antigos a Palestina segundo Jesus, e todo mundo copiou sem pensar. Na época de Jesus, o que existe é Judéia, isso está escrito no seu Novo Testamento, isso. Existe Galileia e existe Samaria. Da onde surgiu a palavra Palestina? O imperador Adriano estava indignado com os judeus, revoltado. Por quê? Porque os imperadores, queriam ser adorados. Todo mundo baixava e falava, não, o imperador é Deus. Chegava o judeu, não, você não é. Você é feio. Chegava um cristão, que é o filho do judeu, religiosamente falando, dizia a mesma coisa. Ele falou, esses caras são chatos. Eles não acham que eu sou o dono da bola aqui. E aí, por exemplo, os romanos queriam chegar num lugar e entrar no templo da cidade, que tinha o deus local, e botar os deuses deles. Vai fazer isso no templo de Jerusalém. Parece que os judeus são malucos, eles têm um templo gigante, o templo é vazio, não tem estátua nenhuma, são doidos. A gente quer colocar uma estatuazinha de um Deus nosso lá, eles preferem morrer, esses caras são doidos. E outra coisa, eles são chatos, eles comem diferente, só querem comer com eles, e eles não comem com a gente. E todo mundo lambe os nossos pés, e eles não. Qualquer lugar que a gente vai, a gente
se envolve com as mulheres locais, todo mundo beija o soldado romano, a mulher judia não olha nem na cara dele. Ainda diz que ele é um cachorro. Ele é imundo. Como assim? Esses caras são muito metidos, são arrogantes. Quem eles acham que eles são? E tem mais, o que mais complica a nossa vida. A gente conquista todo mundo, escraviza e os caras trabalham 7 dias por semana. Eles inventaram um negócio de shabat, que não pode trabalhar. Se não pode trabalhar, quem manda é a gente. Que história é essa de descansar? Chicote nas costas dele. Então eles não aguentavam. E com esse confronto começou a surgir movimentos de resistência aos romanos na terra de Israel. Esse movimento começa a ser, na época, por exemplo, do ano 66 até 73, tem o famoso a guerra romano-judaica, que termina com a conquista de Massada e a de Jerusalém destruída. Quando vem Adriano fala, não, eu não aguento mais esses caras. Existe uma revolta, existe um rabino famoso chamado Rabi Akiva, e Rabi Akiva, ele fala, olha, o nosso amigo Bar Kokhba, ele é o Messias que vai vencer os romanos. Olha que coisa interessante, nessa época, os judeus que acreditavam em Jesus viviam próximos dos judeus que não acreditavam. É como se fossem 2 denominações. Os que acham que ele foi o Messias e os que não acham. E tinha até um relacionamento razoável. Só que, quando o pessoal falou, Bar Kokhba chegou, ele é o nosso Messias, ele vai vencer os romanos, o que os judeus crentes falaram? Não pode ser ele, porque o verdadeiro já veio. Aí os outros falaram, esses caras não estão do nosso lado. Foi isso que causou um distanciamento maior. Os romanos vieram e arrebentaram, destruíram, mataram gente como nunca, entre o ano 132 e 135. Quando isso aconteceu, o Adriano falou o seguinte, vou acabar com esses caras. Proibido o pessoal entrar em Jerusalém, vou mudar o nome da cidade. Agora vai chamar Ilha Capitolina. No lugar do Monte do Templo, faz lá um lugar de adoração para Júpiter. E que terra de Israel, coisa nenhuma, nem Judeia. Agora esse lugar vai chamar Palestina. Por que esse nome? Porque Palestina é a mesma palavra que tem origem na palavra Filistina, Filisteu. Ele tomou informação e falou, quem eram os inimigos que lutavam contra Israel? Eram os filisteus. Na língua semítica, o P e F varia igual, Filistino, Filistino. Então, filisteu, na expressão romana, foi chamado de Palestina para afrontar e bater de frente com Israel. O que aconteceu? Posteriormente, por causa dessa herança, o nome de Palestina foi utilizado. A terra de Israel teve na mão dos árabes pela última vez em 1517. Era o domínio chamado egípcio mameluco. Os turcos, que não tem nada a ver com árabe, conquistaram o lugar e dominaram por 400 anos e chamaram a região de Palestina. Os britânicos assumiram o lugar em 1917, porque o Império Otomano acabou falindo, e eles iniciaram o mandato britânico até 1947, e por causa da herança chamavam de Palestina. Quando os primeiros judeus dos tempos modernos queriam sair da Europa para a terra, eles até falavam, vamos todos para a Palestina. Tem até uma foto interessante, assim, um desenho antigo, onde aparece na estrela de Davi, bem-vindos à Palestina, quando isso não tinha significado político. Quando Israel foi autorizado pela decisão da ONU a ocupar a terra nos limites dados, dividindo com os árabes, nesse tempo não existe Palestina, nesse sentido, aí os árabes não aceitaram. Não aceitaram porque disseram, a terra é nossa, não tem nada que esses judeus, que muitos já viviam lá, e outros estavam chegando, não tem nada que dividir com eles. Aí o conflito foi muito acentuado, e esse conflito árabe-israelense fez com que os árabes, que viviam na região, por razões de identificação política histórica, tomassem o nome de Palestina. Que, na verdade, quem existe na Palestina são árabes, como os árabes que estão na Jordânia, como os árabes que estão no Kuwait, como estão no Egito, todo mundo é árabe. Os nomes dos países... A Jordânia é um país artificial, ela foi criada em 1946, para dividir o poder entre 2 clãs poderosos que havia na região. O Iraque, por que o Iraque é uma confusão? Porque o Iraque não existe, foi inventado pelos britânicos, um monte de gente que não tem como viver junto, e é muito complicado. Então, quando criou-se isso, aí criou-se uma identidade palestina que passou
Depois que tentaram destruir Israel em 48, em 67 e em 73 e perderam, aí surgiu o que foi chamado de Organização da Libertação da Palestina como uma maneira de confrontar a Israel, e isso tem o desdobramento político complicado até os dias de hoje. Especialmente a militância islâmica se recusa a falar que ali é Israel, e claro, os israelenses fazem questão de chamar terra de Israel. E tecnicamente hoje existe a terra de Israel do ponto de vista da geografia oficial, né, do livro, e a região da Autoridade Palestina, que é um lugar que tenta ser o Estado. Pergunta simples e fácil: onde está a Arca da Aliança? Indiana Jones perdeu, né? A Arca da Aliança é interessante que a tradição antiga fala que ela foi escondida. O livro de Macabeus diz que quando os babilônios enterraram, chegaram na terra, que na época de Jeremias a arca foi guardada. E eu tenho bastante convicção de que ela foi guardada, porque se o pessoal tivesse tido acesso à arca, isso estava em todo quanto é lugar. Você vai em Roma, né, lá no famoso Arco de Tito, aparece o pessoal carregando a menorá, né, na conquista de Jerusalém. Fizeram uma moeda para comemorar, chamado Judéia Capta. Se eles tivessem achado a arca, tinham feito a maior festa. A arca não foi encontrada, e com certeza ela foi guardada. Agora, se tendo sido guardada isso permanece até hoje, não tenho a mínima ideia. Os judeus mais religiosos, a galera que diz que o Messias está chegando e que vão reconstruir o templo de Jerusalém, eles falam para a gente abertamente: a gente sabe onde está. Que os nossos sábios sabem que dentro dos lugares mais profundos aí de Jerusalém o pessoal guardou. Tem outra teoria muito maluca, interessante, se vocês dão uma olhada, tem até uns vídeos sobre isso, que ela estaria na Etiópia. Por quê? Porque a invasão que veio foi da Babilônia, e que os judeus teriam fugido e muitos foram para o Egito, e que nessa fuga teriam levado a arca. E existe uma espécie de forte assustador na Etiópia, que é super secreto, que ninguém consegue ter acesso. Tem todo um esquema de vigilância muito maluca, que pertence à tradição copta, e você tem desenhos dessa arca em manuscritos coptas antigos, e alguns acham que ela teria sido levada para lá, guardada lá, e ela fica mantida sem chaves numa espécie de labirinto subterrâneo, segundo a tradição, e que a pessoa que entra lá não consegue nem sair. Então, isso que diz. Mas na verdade, eu não tenho a mínima ideia. Se alguém receber alguma sugestão, nos avisa. Na sua opinião, qual é o descobrimento arqueológico mais fascinante que já houve? Sem dúvida alguma, para os estudos bíblicos, os manuscritos do Mar Morto. E a gente vai ver isso na nossa última palestra. Com certeza é a descoberta mais importante para a Bíblia e a descoberta da arqueologia bíblica para o século XX mais significativa. Agora sim. Por favor, fale. As perguntas são bem diversificadas, né? Fale um pouco sobre oração em línguas e profecia nos dias de hoje. Aí daí muita coisa. O que acontece é o seguinte: a Bíblia fala sobre dons do Espírito, mencionando isso em Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, capítulo 10 e 11, capítulo 19. São textos que mencionam a expressão línguas, e discute isso em 1 Coríntios capítulo 12 e línguas especificamente capítulo 14. Historicamente, os estudiosos estão divididos em três partes. Uns são chamados cessacionistas. O que é um cessacionista? Que diz: os dons existiram porque eram importantes na época do Novo Testamento, hoje não servem mais. Então eles acabaram na época do Novo Testamento, e qualquer coisa que tente imitar isso não é verdadeira. A segunda maneira de entender é que é encontrado nas igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais dizem que uma pessoa só é de fato um cristão completo se ela tiver experiência de dons, principalmente de falar em línguas. A doutrina pentecostal bastante distinta é que alguém só é batizado com o Espírito Santo, só tem a experiência do Pentecostes,
quando ele fala em línguas, porque ele se torna um cristão diferenciado e capacitado para servir a Deus. E, portanto, na maioria das igrejas pentecostais, a experiência ela é obrigatória e acaba sendo um distintivo fundamental. Não parece que nenhuma das duas posições subsiste a um exame bíblico mais atencioso e detalhado. Não é verdade que a manifestação de dons produz espiritualidade, senão a igreja de Corinto não estava na situação que estava, precisando receber todo aquele tipo de repreensão. Também não parece verdade que a gente pode dizer, Deus não é capaz de fazer ninguém mais fazer isso, porque isso acabou e ponto final. Então, parece que hoje em dia existem experiências ligadas à manifestação de dons poderosos e, em alguns casos, manifestações poderosas da parte de Deus que faz uma pessoa milagrosamente falar uma língua que não entende. Só que, ao que me parece, depois de viajar por muitos lugares nesse mundo e ter visto gente em toda parte, que algumas dessas experiências parecem ser autênticas, algumas delas parecem ser imitação. A pessoa até pega a mão na cabeça do outro, vai, ora, glória, tá quase, vai, força a barra assim, parece carro a álcool pegando dia de frio, né? Empurra a pessoa para ver se ela consegue falar, né? E aí a pessoa, não, quando você for, você solta o que vier na sua boca, você fala. Não me parece que isso é muito comum no Novo Testamento, né? E existem experiências associadas a milagres que são malignas, enganadoras. Eu dei um curso uma vez sobre doutrina do Espírito Santo numa igreja pentecostal brasileira, Assembleia de Deus. Eu achei estranho porque o pastor me chamou para dar esse curso. Aí eu descobri quando eu estava lá. Ele tinha uma pessoa lá que estava profetizando, falando em línguas, um monte de coisa, e um dia eles foram orar e ele orou sobre ela, a pessoa caiu possessa. E a entidade que a dominava disse uma série de coisas, tal, que era um caso, que não quer dizer que sejam todos, em que alguém tinha uma manifestação externa que não era autêntica. Então, algumas coisas podem ter origem no mal, acho que boa parte é psicológica ou imitação, e em alguns casos a gente pode entender que pode ser verdadeiro e legítimo. A Bíblia manda a gente examinar tudo, manda a gente ter discernimento, manda a gente avaliar, mas com certeza ninguém vai virar um cristão extraordinário porque falou em língua ou teve uma experiência assim. Isso é uma infantilidade. Há muitos anos atrás, a gente teve uma experiência na nossa igreja, fomos orar na casa de um cidadão que estava tendo problemas, ele e a esposa, ele convidou o amigo dele, a gente foi. Chegamos lá, começamos a orar, a mulher virou para a gente, estatelou o olho e disse, vocês estão fazendo aqui? Eu odeio vocês, quero pegar o seu livro e rasgar. Falei, o negócio está complicado aqui. A mulher estava envolvida com cultos místicos, não queria sair do cemitério, tinha vontade de morrer o tempo todo, estava influenciada por um espírito mau. E ela disse que estava tendo contato com o pai dela que tinha morrido. A gente chamou ela assim, vamos cá, né? Vamos fazer uma oração. Quando começamos a orar, a mulher caiu no chão igual uma estátua, assim, puf. Aí ela deu uma estremecida lá, depois da oração, como que acordou e tal, a gente orou, falou, olha, você tem que mudar a sua vida, você joga tudo aquilo que não é de Deus fora. E ela começou a caminhar e, de fato, recebeu Jesus. Foi tão bom, até eu os encontrei recentemente, depois de mais de 20 anos. E passou a ser seguidores de Jesus e a vida dela mudou. Mas qual foi o problema? O rapaz que foi com a gente ficou maluco. Aí ele começou a achar que isso é vida cristã. Aí tinha alguém que falava, pai, estou com uma dor no cotovelo. Deixa eu orar aqui que eu acho que é demônio. Tinha alguém brigando lá em casa que não se estava entendendo bem e tal, o irmão brigou com outro, não, você com certeza é algum demônio. Qualquer coisa, o cabelo dele não molhava direito, ele já achava que tinha algum demônio da secura capilar, né? E fazia. Aí que a gente percebe a maturidade, a gente tem que tomar um cuidado e colocar no centro aquilo que realmente importa. Ok? Obrigado. Deus abençoe vocês. A Bíblia não entra nesse assunto. Ela fala que Deus criou os céus e a terra, o universo, e não dá nenhuma sugestão de sim ou de não a respeito da vida extraterrestre. Existe hoje uma espécie de fascinação, né? A galera que gosta de ufologia e que fala muito sobre o assunto. Eu acho que é até possível
que se acha algum tipo de realidade de vida em algum lugar do universo, mas de modo geral eu sou meio cético sobre isso. Primeiro, por algumas razões muito óbvias. A realidade da vida que nós temos, para que tudo funcione, a vida baseada aí no carbono tetravalente, com toda a sua organização extraordinária, a sua posição, se a gente ficasse um pouquinho mais perto do Sol, todo mundo virava churrasco, né? Se ficava todo mundo um pouquinho mais longe, viraria picolé. Então, assim, é muito difícil. As condições para ter vida e vida como nós temos, elas são absolutamente complicadas. E o pessoal fica falando que os ETs aparecem. Eu já vi gente até dando entrevista dos diversos tipos de ET, que o ET levou ele para casa, e eles brincaram de amarelinho, um monte de coisa assim. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso pela simples razão de que a estrela mais próxima da Terra é Alfa Centauro. Alfa Centauro está a 4 anos-luz daqui. Para alguém vir de lá para cá é longe, demora. Como é que esse pessoal, vamos supor que tenha vida lá, que é uma probabilidade pequena, talvez tenha uma estrela um pouquinho mais longe. Essa galera vem de lá para cá, pergunta como? Primeiro, esses indivíduos que estão aí, eles comem o quê? Que tipo de lanche eles levam que demora 100 anos na espaçonave? Ah não, mas eles têm espaçonave veloz, velocidade da luz, e os caras não desintegram quando a velocidade deles aumenta, eles ficam sem sofrer nenhum tipo de problema. Terceiro, que tipo de combustível de nave aguenta fazer isso e vir de tão longe aqui? Supondo que esse pessoal vença todos esses desafios, chega aqui e fica brincando de esconde-esconde. Se eles são pessoas dessa condição, eu acho muito improvável que essas histórias sejam realistas. Na minha opinião, humilde opinião, não tem nada a ver com a questão bíblica e teológica, eu acho que essas coisas ditas especiais são feitas aqui na Terra mesmo e tem outros objetivos. Muito difícil acreditar que isso faça sentido. A Bíblia não entra nesse assunto. Uma pessoa pode nascer homossexual? Hoje, a tendência das pesquisas científicas é achar isso muito difícil. Essa ideia, ela era comum há algum tempo atrás, que o pessoal estava tentando sugerir que a prática da homossexualidade deveria ser entendida como um determinismo genético biológico. Nunca houve nenhum estudo conclusivo que conseguisse definir isso. Por isso que a coisa mudou. Primeiro se dizia que era uma determinação assim, depois a determinação se tornou sociocultural, é o ambiente que fez com que o sujeito entrasse por esse caminho dito irreversível, e mais recentemente a coisa mudou ainda mais. Nós estamos na época da ideologia do gênero, onde homem e mulher são consideradas definições a ser construída culturalmente. A famosa frase da Simone de Beauvoir: ninguém é homem ou mulher, todo mundo torna-se. É uma construção cultural. Ou seja, porque não conseguiu se comprovar geneticamente, então disse que a pessoa escolhe, o que é biologicamente absurdo. Esses dias um sujeito foi procurar um médico ginecologista e o sujeito era um transformista. E que se atendido, o médico falou, não tem condição. Aí ele ficou revoltado, dizendo que era discriminação. Os organismos são diferentes, o número de hemácias por centímetro cúbico é diferente, os níveis, tudo aquilo que existe de um, porque ninguém se torna homem e mulher porque a pessoa nasce um ou outro. Agora, se houver algum tipo fator predisponente ao desenvolvimento da sexualidade que tenha alguma relação genética ou biológica, isso altera alguma coisa? Não necessariamente. Por quê? Porque você é um ser humano que não é meramente biológico. Pode haver uma série de elementos biológicos na minha vida que estejam marcados pela presença do mal no universo que a gente vive. Por exemplo, alguns estupradores tentam ser desculpados porque dizem que tem excesso de testosterona. Por acaso a sua desculpa biológica vale? Esses dias eu vi uma revista dizendo, será que a traição e a infidelidade está definida nos nossos genes? Ou seja, por mais que haja algum elemento em nós, tem gente que tem desequilíbrio hormonal, tem gente que quer quebrar o dente de todo mundo, tem gente que tem uma série de elementos que tem explicação biológica, mas você é um ser social, você é um ser ético e espiritual. A sua fragilidade biológica
jamais justificará o seu comportamento equivocado, porque nós não somos meramente seres biológicos, nós temos liberdade, temos condição de agir. Eu posso estar com raiva violenta, eu quero brigar com o pastor Arata, quero morder a orelha dele. Aí de repente eu falo, não, peraí, não é uma boa ideia, é melhor não, até porque o almoço é mais interessante, deixar isso para uma outra ocasião, né? A gente não é determinado. A grande maravilha do Evangelho é essa, que nós não somos obrigados a ser reféns de nós mesmos em qualquer coisa que possa nos dominar de uma maneira prejudicial. Os valores da Bíblia é muito similar a algumas religiões e linhas filosóficas como Confúcio. Por exemplo, o amor ao próximo como a ti mesmo. Como ocorre essa semelhança? Muito boa pergunta. Aliás, uma boa sugestão é ler um livro chamado O Fator Melquisedeque. Deus se revela a nós de várias maneiras. Por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Existe uma revelação da natureza. No fundo, diz Romanos 1, todo mundo sabe que Deus existe. Segundo, todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Então o ser humano tem consciência de si mesmo. O ser humano tem elementos morais. Não tem nenhuma sociedade que não tenha uma referência que diz que uma coisa é certa e outra é errada. Então isso está presente em todos os povos. Terceiro, historicamente, herança sobre Deus foi deixada na história das culturas. Quando Paulo chega em Atenas, vai pregar o Evangelho no meio do Areópago, tem um monte de deus grego, o que ele chega lá fazendo o quê? Está amarrado, queima ele, Jesus. Não faz isso. Ele chega dizendo, pessoal, eu vim falar sobre o Deus desconhecido, de acordo com o altar de vocês. Foi ele que movimentou vocês na história, foi ele que agiu vocês, e é sobre eles que eu vim falar. Então, em vez de Paulo chegar por trás com cartão, com direito a cartão vermelho, igual o zagueiro argentino em final da Copa do Mundo, ele chega de boa. Você sabe que isso é importante, porque tem muçulmano que é xiita, e tem evangélico que é chato. O cara acha que ele serve a Deus batendo nos outros. Paulo chega de boa. Por quê? Porque em todas as culturas do mundo, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque tem influências históricas positivas, em qualquer cultura tem coisa muito boa. Porque nós somos criados por Deus. O que Confúcio disse? Muita coisa dele é boa e excelente. Há muita coisa interessante em todas as culturas e valiosas. Só que essa revelação na natureza, na cultura e na consciência, ela é incompleta. Ela não é total. Então, quando a gente encontra uma cultura, em vez de você encontrar alguém que é budista, não vai na garganta dele. Vai falar, você é feio. Está errado. Buda era gordo demais. Não fica falando essas coisas. Por que vocês estão me olhando? Não entendi. A ideia não é essa. A ideia da Bíblia é você buscar uma ponte e trazer aquilo que é único no Evangelho, que é o amor de Deus em Cristo Jesus para o perdão dos pecados. A essência da graça perdoadora você não encontra em lugar nenhum. Mas não quer dizer que as outras coisas sejam todas um absurdo e tudo esteja errado. Tem muita coisa que faz sentido e encontra eco na Bíblia. Afinal de contas, a história bíblica vai dizer que todos os povos são de Deus. Quer ver que coisa interessante? Um conhecido meu viveu em Angola. E ele conheceu uma missionária que foi proclamar o Evangelho para uma tribo que nunca tinha ouvido falar nada. Chegou lá e falou, nós queremos contar uma história para vocês. Não tem nada de contar a história não, senta, vai ouvir a nossa primeiro. Aí eles falavam, não, antigamente todo mundo na terra era tudo junto, todo mundo falava a mesma língua, mas o pessoal aprontou muito e foram castigados pelo Deus maior e se espalharam por vários lugares e a gente saiu cuidando do nosso gado, viajamos, chegamos até aqui e essa é a nossa história, queremos que você conte a sua então. Eu falei, então, eu vim contar para vocês que eu trouxe a sua história por meio do Deus grande que fez tudo. Quer ver? Deixa eu ler para você, leu Gênesis 11, a Torre de Babel. Aí a galera falou, nossa, o livro aí é bom mesmo, hein? Interessante, conta mais. E abriu e entrou com o Evangelho. Isso é muito interessante. Uma das razões que o Evangelho tem crescido tanto na Ásia é exatamente pela relação forte que existe entre os antigos ideogramas da cultura chinesa e a tradição bíblica. 1 Coríntios 14, 1. O que seria o dom de profecias que o autor fala para nós buscarmos? No Novo Testamento, parece que tem duas ideias sobre profecia. Uma
é a ideia de proclamação da palavra. Aquele que prega, faz em sintonia com a palavra de Deus. Por exemplo, essa parece que é a ideia que aparece em Efésios capítulo 4, que é alguém que profetiza, ou em Romanos 12, né, mais Romanos 12 do que Efésios 4. Aquele que profetiza, faça conforme a medida da fé. Mas existe a ideia da profecia, que é uma ação extraordinária, miraculosa do Espírito de Deus, que leva a pessoa a falar algo, como você vê, por exemplo, na história de Ágabo, que Paulo está lá, né, e ele diz, olha, o dono desse cinto vai ser levado para Jerusalém, como uma indicação de algo especial da parte de Deus. Em 1 Coríntios 14, o contexto era uma confusão no uso de dom de línguas, que gerou um caos, né, porque o pessoal estava sendo carnal ao usar os dons, e Paulo diz, olha, é mais importante o profetizar do que o falar em línguas, porque o falar em línguas não edifica as pessoas. Por isso ele estava pedindo que, se eles fossem fazer alguma coisa em público, deveria se traduzir o que tivesse falado para que fosse uma palavra compreensível. A profecia pode ser permitida? Pode. Ela pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que tomar cuidado de não levar isso no lugar que não deve. Conheço gente, por exemplo, que vive, né, em vez de usar a sua vida a partir de princípios de Deus e de usar a palavra, ele acaba seguindo um profeta X que diz para ele o que tem que fazer. Esse procedimento não é bíblico. Segundo, todo profeta tem que ser julgado pela palavra de Deus e pela verdade. Se a pessoa diz que profetiza e ela fala e não acontece, corta. Eu tenho encontrado pessoas que falam, mas eu encontrei um profeta, o que você acha? Será que estou proibido de ir lá? Eu falei, não, vai todo dia. De preferência, mude para lá. Fique na casa dele, veja a vida e escute um mês, depois volta e a gente conversa. E muitas vezes a pessoa volta e fala, caramba, eu fui ver uns negócios, não é bem assim como eu imaginava. Então, a gente não proíbe, mas também não entende que isso é o caminho que a pessoa deve ter na sua vida, porque quando Deus quer fazer um negócio muito claro, definido nessa área, isso vai seguramente ser forte o suficiente, vai produzir edificação e vai abençoar a igreja. Quando o movimento comunista forte começou a atingir a Letônia, pessoas que nunca tinham feito isso levantaram, falaram em línguas, profetizaram e disseram, sumam porque o leão vermelho do norte está chegando para destruir. E o pessoal veio embora. Fugiu, sumiu de lá e fundou uma série de colônias letras no interior de São Paulo, na região de Tupã, de Varpa. Em 1920 e pouco, a colônia de Varpa, desse pessoal que veio de lá, tinha uma igreja de quase 3.000 pessoas. O que você acha a respeito dos apóstolos dos dias atuais? Eu, apóstolo, que é brincadeira. Porque não existe apóstolo no sentido dos 12 do Novo Testamento hoje. O que é um apóstolo? Apóstolo é alguém que é um shaliach, que é um enviado oficial em nome de alguém. Como é que a gente sabe que é um apóstolo? Basta ler Atos capítulo 1. Quando Judas não é mais apóstolo, que os discípulos falam, olha, nós temos que colocar alguém no lugar de Judas. Alguém que tenha sido testemunha da ressurreição, que tenha estado com Jesus. E que é alguém que é convocado por ele. Paulo, por exemplo, vai dizer que ele é apóstolo por quê? Porque ele viu Jesus ressurreto. Não foi uma visão espiritual, foi física, a última aparição de Jesus, e porque ele foi comissionado. Nesse sentido, o nosso apostolado está no Novo Testamento. O que é uma igreja católica apostólica? É uma igreja que fala que o Papa e os descendentes espirituais de Cristo são apostólicos porque eles têm autoridade. O que é uma igreja presbiteriana, reformada, evangélica, batista? Vai dizer que nós somos apostólicos porque nós seguimos os escritos dos apóstolos, que têm autoridade. Quando alguém hoje diz que é um dos 12, essa pessoa ou não está entendendo o que está dizendo, ou não está com a intenção correta da perspectiva do Novo Testamento. Agora, se a pessoa se chama de apóstolo e quer dizer uma outra coisa com isso, aí pode chamar de qualquer outra coisa. Mas não é uma terminologia que se use no Novo Testamento. Existe um uso do Novo Testamento de apóstolo em Atos 14, que quer dizer missionário pioneiro, caso de Barnabé, por exemplo. Mas nesse sentido, o que fica complicado hoje, você vê como é que Paulo gosta de ser identificado? Como servo.
E as pessoas entenderam que esses nomes que marcam quem serve a Deus virou título de importância. Então o cara acha que pastor é alguém que tem uma patente a mais do sujeito comum. Pastor é uma pessoa igual a todo mundo. Aí pastor é pouco, então o cara vira bispo. Bispo é pouco, então o cara arcebispo é pouco. Então apóstolo, esses dias um cara escreveu um e-mail dizendo que ele era um arcanjo. É verdade. E o sujeito respondeu, brincando, ele ficou bravo, falou, não, eu sou arcanjo mesmo, e deu várias, não sei como é que estavam as asas, como é que estava o negócio, mas ele deu uma série de comprovações. E tem uma galera agora que já virou patriarca, acima do apóstolo. Então, é complicado esse tipo de procedimento. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer mal à sua vida. De acordo com a tradução original, 1 Coríntios 12, incentiva a busca pelos dons de profecia, que exatamente seria esse dom que a gente já mencionou. Qual o papel desse dom no Antigo Testamento, no Novo e nos dias atuais? No Antigo Testamento, a profecia aparece com uma história bem variável. São 4 tipos de profetas. Os profetas da época dos juízes, da época da monarquia, da época da decadência e da época da profecia escrita. Os primeiros profetas eram profetas estáticos, aquela escola dos profetas que Saul se envolve no meio deles. Depois você tem Natã e Gade como profeta, que são conselheiros do rei. Depois você tem Elias e Eliseu, são profetas que não tem ninguém igual a eles. Ressuscita morto, desce fogo do céu, faz coisas como nenhum profeta jamais fez. Eles são bem diferentes. E depois você tem os profetas literários, Isaías, Jeremias, que são profetas éticos e que chamam a atenção do povo na época da crise. Por exemplo, Elias e Eliseu, milagre como ninguém jamais viu. O profeta Ageu não tem milagre nenhum. Abacuque é só anúncio do fim que virá. Então os profetas são variados, o que os une é que eles trazem a palavra de Deus no momento certo. No Novo Testamento existe um dom de profecia, eu já falamos da proclamação, e às vezes uma ação especial do Espírito para direcionar a comunidade da fé em momentos específicos. O dom é discutido ali porque o pessoal só queria saber de línguas, e Paulo diz, a profecia é melhor que línguas. Como é que fica hoje isso? Depende. Em alguns ambientes, os dons não devem ser buscados ou praticados pelo interesse particular de ninguém. A manifestação dos dons tem 2 elementos importantes. 1, a ação soberana de Deus. 2, a necessidade do ambiente. Por exemplo, quem nunca leu deve ler sobre o grande avivamento que aconteceu na Indonésia nos anos 60, onde milhares de pessoas se converteram. Lá você vai ver uma série de manifestações sobrenaturais e importantes da parte de Deus acontecendo ali. Mas, se você está ministrando num ambiente, por exemplo, como acontece em vários lugares do mundo, onde o pessoal está discutindo com gente cética na universidade a respeito da fé, a última coisa que vai ser importante para esse pessoal é ouvir alguém falar em línguas ou fazer alguma coisa dessa natureza. Eles precisam de um outro tipo de ministração. Mas, como eu já enfrentei várias vezes, chegar num lugar, se tem uma pessoa possessa, com um demônio, com um espírito mau, essa pessoa precisa de oração para ser libertada. Então, esses dons carismáticos, que em 1 Coríntios 12, versículo 7, são chamados de manifestações do Espírito, depende de uma ação autêntica do Espírito, conforme a soberania de Deus, e depende da necessidade desses dons. Se a gente não observa isso, corremos o risco de se atrapalhar ao mexer com os dons, porque a pessoa acha isso bonito, legal e diferente, e acha que isso é a chave da vida cristã. E não é o caso. Por isso é preciso ter tato, sabedoria e bom senso para lidar com essas coisas. Observe que Paulo ressuscita Eutico, que caiu, ele cura o pai de Públio na ilha de Malta, e quando o Trófimo fica doente, o que ele faz? Deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo tinha o dom de cura ou não tinha? O dom de cura é uma manifestação do Espírito. Em alguns momentos ele usou poderosamente, em outros não. Pai, eu quero me livrar do espinho na carne. Resposta de Deus: a minha graça te basta. Você não vai se livrar do espinho na carne, que talvez fosse uma enfermidade. Timóteo, estou doente, Paulo, está ruim. Meu estômago aqui está passando mal.
O que eu faço? Está amarrado, queima o estômago, Jesus. Não, toma água misturada com vinho. Essa é a resposta. Então, debaixo da soberania de Deus, às vezes, eu já orei por pessoas que, surpreendentemente, um milagre extraordinário aconteceu. Tive uma ocasião que fui orar por uma pessoa, estava mal, que estava possuída por um espírito mal, uma pessoa caiu, foi libertada, e no outro dia expeliu um tumor gigante para fora. Agora orei por uma pessoa que no outro dia morreu, porque era o momento dela. Aí a família nunca mais pediu oração. Ou seja, as coisas não estão debaixo do nosso poder. Qual é o limite do feminismo nos dias atuais? No aspecto bíblico e sociologia. Bom, toda radicalização e polarização é bobagem, porque Deus criou homem e mulher. Então, toda vez que a gente, de alguma maneira, acaba colocando um ou outro numa posição acima, legitimando qualquer tipo de oposição, é como se o homem fosse mau, a mulher fosse má, esse tipo de um raciocínio que não faz sentido. A Bíblia trabalha na direção da interação devida entre os dois. Quando a Eva é trazida diante de Adão, ela é chamada de Ezer Kenegdo. Kenegdo significa que se encaixa perfeitamente com ele. E Ezer quer dizer ajudadora. Mas ajudadora não é uma coisa inferior, porque o Senhor é o mesmo ajudador, é a mesma palavra utilizada. Então, nesse sentido, não tem lugar na Bíblia nem para machismo, nem para feminismo. Existe um lugar importante para entender o papel de cada um, as características, homem e mulher são diferentes, existem elementos em comum e existem elementos específicos. Hoje a tendência é cancelar isso e falar que todo mundo é pessoa. Então, qualquer coisa que diminua, desvalorize, prejudique e coloque a mulher num plano de desprezo, está errado segundo a Bíblia, e qualquer movimento feminista que tente sugerir que a mulher é a salvação do mundo e que o homem é o lobo mau, também é bobagem. Como lidar com a ideia atual que se deve aceitar todas as diferenças, uma valorização das escolhas individuais que praticamente proibido de se criticar? Como o cristão deve se posicionar? Por definição, isso é absurdo. Por quê? Porque uma pessoa só diz isso em função de uma ignorância muito grande. É o caso, por exemplo, dos radicais de esquerda, que defendem muito, por exemplo, muitas vezes o movimento LGBT, defende o movimento feminista. Aí quando surge o Estado Islâmico, matando e cortando o pescoço de gente, aí eles não criticam, porque o Estado Islâmico também é oprimido. Mas é um absurdo que os caras estão fazendo. O que eu preciso fazer, em cada situação, fazer a seguinte separação. Uma coisa é a ideologia, outra coisa é a pessoa. A quem devemos amar? A todo mundo. Devemos amar o homossexual? Lógico. Por quê? Porque ele é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso amar um terrorista islâmico, um rabino ortodoxo, um padre, um ateu? Claro, porque todos são amados por Deus, e como cristão eu amo todos. Mas eu devo concordar com a ideologia deles? Não. Eu não concordo com o que você diz, mas valorizo você até o último ponto, porque você é uma pessoa que Deus criou e por quem Cristo morreu. Isso não quer dizer, até porque não faz sentido, concordar com todas as ideias e achar legal, porque as ideias são contraditórias. Como é que alguém que se diz democrata, a favor da liberdade, da igualdade, vai ser a favor da Sharia? Isso é contraditório. Como é que eu acredito na ressurreição e na reencarnação ao mesmo tempo? Não faz sentido. Como é que eu acredito que Deus existe e não existe ao mesmo tempo, para tomar café em paz com meu amigo? Não faz sentido. Eu penso diferente, mas ainda pago o seu café, beleza? Tudo certo? Aí a pessoa realmente acredita, hein? Só pergunta simples. Após a morte, as pessoas vão direto para o céu ou ficam dormindo? Acho que alguns ficam dormindo aqui, viu? Aguardando a segunda vinda de Jesus. O Novo Testamento dá uma ideia para a gente, Filipenses 1:21, que Paulo deseja partir e estar logo com Cristo. A ideia de Jesus para o ladrão da cruz, lembra? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A impressão nítida que nós temos é que quando alguém descansa dessa vida e vai para a eternidade, que essa pessoa imediatamente passa a desfrutar da presença de Deus. E os testemunhos da história também dizem isso. Pessoas
cristãs, fiéis, na hora da morte, mostram essa felicidade quando estão passando para o lado de lá. Só que tudo indica que o que acontece com a pessoa ainda não é, digamos assim, o céu definitivo. Por quê? Porque o céu definitivo, a vida eterna plena, só acontece na ressurreição. Então, na minha opinião, não entendo isso como doutrina bíblica, o que me parece que quando a pessoa ela pertence a Deus, é salva por Cristo e ela vai para a eternidade, ela vai para uma situação de descanso que é como se fosse uma sala VIP do céu. Ela está na presença de Deus na bem-aventurança, mas ela aguarda a ressurreição, o desfecho final. Lembra daqueles que morreram na grande tribulação, que estão debaixo do altar, dizendo: Senhor, até quando o Senhor não trará o julgamento sobre aquilo que aconteceu com o nosso sangue? Então a pessoa está na presença de Deus, e quem morre longe de Deus entra em sofrimento, em tormento, mas ainda não enfrenta aquilo que é chamado o lago de fogo, que é a segunda morte. Mesmo Jesus tendo ressuscitado, seus pertences ficaram. Existe algo achado e guardado para conhecimento? Não tem. Jesus não tinha absolutamente nada. A única coisa que nós temos de Jesus seriam as suas roupas, e o pessoal acha que seria o sudário de Turim. Aliás, as roupas foram divididas pelos soldados romanos, né? Ali que jogaram para ver com quem ficavam, e o que o enrolou, que era o lençol, a tradição religiosa tenta dizer que é o sandália de Turim, mas certamente não é. Jesus era conhecido por ser alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Aliás, que era uma maneira de se valorizar um rabino na época de Jesus. Os rabinos não podiam cobrar por nada que faziam, já que o seu interesse era realmente numa dedicação a Deus. Podiam até receber alguma ajuda, mas nunca cobravam por nada. Existe algum achado arqueológico de Jesus Cristo? Como a gente mencionou ontem, nós temos essas várias referências históricas, mas sobre Jesus em si, ninguém vai achar o seu corpo e ninguém vai achar os seus objetos, porque nós não tínhamos achado nem não arqueológico quando ele estava vivo, quanto menos quando ele já não está fisicamente entre nós por 2000 anos. Gênesis 4,14 cita pessoas que poderiam matar Caim. Então, Adão e Eva eram não a única família criada na época. Caim se casou, então indica que haviam outras famílias. A resposta para isso, no texto bíblico, está em Gênesis 5,4. Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, além de Caim e Abel, e mesmo quando Abel morre e nasce 7, nós temos uma grande quantidade de filhos que nascem. E lembre-se que o texto de Gênesis não é um texto cronológico, porque ele não foi feito por ocidentais. O jeito de raciocinar é totalmente diferente. Por exemplo, Gênesis 10:31 fala que as famílias foram divididas em muitas tribos, línguas e famílias. E a divisão das línguas só aparece em Gênesis 11. O texto está invertido. Por quê? Porque o que importa é a estrutura didática do texto. Se você ler Gênesis 5:1, vai falar que assim, vai falar da criação dos céus e da terra de novo. E vai mencionar. A criação ela é retomada em Gênesis 2, depois de ter falado em Gênesis 1. O jeito de organizar é diferente, porque a organização ela é temática, teológica e didática. Por isso, se a gente não tem nenhuma referência, quanto tempo demorou para Caim casar, com quem que ele casou, não mandou o convite para a gente não sabe. O que a gente sabe é que tem muitos outros filhos de Adão e Eva, conforme o relato do próprio texto. Como tenho certeza que sou um filho de Deus? Lendo João capítulo 1, versículo 12. Todos os que nele creram, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, é aqueles que creem no seu nome. Filho de Deus significa alguém que se parece com Deus. Alguém que recebeu aquilo que é de Deus em si e se torna um filho espiritualmente. A gente não é filho por estar na igreja, por ter pais ou parentes, por pertencer a uma instituição, por fazer coisas boas. A gente se torna filho quando crê e entende que a gente é pecador, que a gente não resolve a parada sozinho e que Cristo morreu para o nosso perdão, e quando a gente
reconhece isso e pede perdão, a Bíblia diz que nós somos perdoados por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Somos salvos pela fé, pela graça, e ninguém vai ser salvo de outra maneira, desde os tempos do Antigo Testamento. Quem era Abraão? Um idólatra. Josué 24:2, ele e sua família. Ele buscou a Deus? Jamais. Então disse Deus a Abraão, Gênesis 12. Aí começa a redenção. Paulo vai falar para os seus opositores farisaicos, dizendo, olha, vocês nunca entenderam nada. Leia Romanos 4. Desde quando alguém foi salvo pela lei ou pela circuncisão? Vocês já viram o nosso querido pai Abraão, que é a nossa referência? Vocês acham mesmo que uma pessoa pode ser salva diante de Deus por praticar a lei? Abraão foi chamado de justo por Deus, nem lei não tinha ainda, só veio depois. Ele não tinha sido circuncidado, vai ser só no capítulo 17. E no Bereshit, Gênesis 15:6, ele é chamado de justo. Creu Abraão em Deus e foi justificado, carimbado como justo diante de Deus. Abraão, como nós somos justificados pela fé. As pessoas do Antigo Testamento creram no Messias que haveria de vir. Nós cremos no Messias que já veio. O método de justificação continua o mesmo. Poderia explicar o texto de Gênesis 6, de 1 a 4, acerca da corrupção da humanidade? Quem são aqueles filhos de Deus? O texto vai dizer que aconteceu que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, escolheram para si aquelas que lhes agradaram, e que nesse ambiente surgiram os gigantes, os nefilins, e em decorrência disso surgiram os homens importantes, varões de renome da antiguidade, de tal maneira que a violência cresceu sobre a terra, e Deus prometeu mandar o dilúvio, e termina o texto lá em Gênesis 6, versículo 8, que Noé encontrou favor diante do Senhor. Noach matzah red beinei Yehová, diz o texto original. Quem são os filhos de Deus? 3 possíveis explicações. A primeira é que são os descendentes de Sete, que se casaram com as filhas descendentes de Caim. E como era a galera do bem com a galera do mal, misturou, virou bagunça, não deu certo. Por que essa ideia é meio complicada? Porque não faz muito sentido. Por que o pessoal de Sete, de Abel e de Caim é chamado pelo nome próprio? Um pouquinho antes, e agora vira filho de Deus e filho dos homens. Não faz muito sentido. A outra opção, um pouco estranha, diz que eram anjos, e que os anjos casaram com essas mulheres que não tinham nada de anjas. Qual é o problema dessa ideia? Um problema biológico simples. Anjo casar com gente, vai surgir o quê? Surgiram os gigantes. Por isso que surgiu essa galera aí, que era a NBA da época. O problema disso, Mateus 22:40 vai dizer que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Então os anjos eram espíritos maus que possuíram homens maus, que casaram com as mulheres e deu origem a isso. É difícil entender, existe uma ligação que não é perfeita aí de 2 Pedro 2:4 e Judas versículos 6 e 7, com esse texto de Gênesis 6, mas é complicado. O que então deve significar? Na minha opinião, a palavra Deus originalmente tem a ideia de força e de poder. Filhos de Deus podia significar anjos, como significa em Jó, mas também podia significar gente poderosa. Isso parece ser, por exemplo, a possibilidade no Salmo de número 29. Se for gente poderosa, do que o texto está falando? Que quando os poderosos viram no plural as filhas dos homens, escolheram as que quiseram e tomaram para si. O que é isso? Os primeiros haréns da antiguidade, os primeiros casos de poligamia. Deus criou o quê? Adão e Eva. Não foi Adão com Evas e nem Eva com Adões, muito menos Adão e Iva, ou Ada e Eva. Então, quando Deus cria, você vai ver o seguinte, lembra de Gênesis 4? Na descendência de Caim, quem que é o sétimo de Adão pela descendência de Caim? É um tal de Lameque. Lameque tem comportamento de moleque. Lameque é o primeiro a casar com 2 mulheres, Ada e Zilá, e vão ter os seus famosos 3 filhos, que são
Jabal e Jubal, primeira dupla sertaneja da história. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Aí você vai ver que, no primeiro caso de bigamia, você tem a associação de imoralidade com violência. Quando chega em Gênesis 6, aí parece que a coisa chutou o balde da barraca de vez. É o primeiro caso de poligamia, os primeiros haréns, por isso que os caras eram as pessoas de renome. E os gigantes? Gigante é a tradução que o grego fez. O hebraico fala nefilim. Nefilim literalmente é caídos. É muito possível que, se eles fossem alguma coisa tipo gigantes, seriam no sentido social, pessoas de importância, mas literalmente o texto é caído. Por causa desse tipo de coisa, a terra se encheu de violência, porque não tem família, não tem estrutura, não tem pai e mãe, é criado dentro do harém solto. É claro que esse pessoal tende ao mundo decadente. E aí a terra se encheu de violência e Deus envia o dilúvio sobre a terra. Prosseguimos, ou como é que está o nosso tempo aí? Pode até meio-dia. Até meio-dia. O cristão pode ficar endemoniado? Na minha opinião, não. O verdadeiro cristão não. Difícil o Espírito Santo dividir a sala lá com o sujeito do mal lado a lado. O cristão pode ser oprimido, pode enfrentar uma batalha. Por exemplo, o espinho da carne de Paulo é chamado de mensageiro de Satanás, que está golpeando a Paulo. Mas o verdadeiro cristão ser possesso, acho improvável. E acho até improvável porque eu vi pessoas que nem são cristãos, afastados do evangelho, de família, protegidos por Deus, em uma situação de envolvimento com ocultismo e feitiçaria pesada, a entidade não conseguia atingi-lo, atingia a pessoa próxima, mas não a ele. Mas o cristão pode ter a sua vida complicada se ele se envolver com essas coisas. A Bíblia diz que quem se casa com uma pessoa divorciada comete adultério. Qual deve ser a posição da igreja? Atualmente vemos igrejas que realizam o casamento de pessoas separadas. Isso seria igrejas sofrendo desgaste pela visão do mundo? Muito boa pergunta. Essas perguntas, cada uma dá uma palestra aqui, né? Mas existe um artigo, eu vou dar, existe no YouTube, você pode colocar Luiz Saião Divórcio, tem uma palestra de 1 hora sobre isso. Tem artigo, o livro que eu escrevi, eu ia até trazer, acabei não trazendo, agora sim, Teologia na Prática do Começo ao Fim. A gente precisa ver o seguinte: o divórcio é absolutamente rejeitado, criticado e questionado na Bíblia. Qualquer divórcio sem motivo é rejeitado e é condenado. No entanto, nem todo divórcio é pecaminoso. Por isso que o texto de Mateus 19 vai dizer que é errado quando não existe uma razão compreensível. Quando é que o divórcio, que nunca deve ser visto como uma coisa aceitável, pode ser considerado como uma situação compreensível, ainda que não seja ideal. Quando a pessoa rompe, quebra os vínculos que definem um casamento. Então, por exemplo, o texto diz que a pessoa, a separação que envolvia, no contexto do divórcio, seria permitida quando houvesse porneia. Porneia significa imoralidade, que pode envolver a ideia de adultério, geralmente adultério continuado quando uma pessoa... Porque pensa bem, se alguém vive com uma pessoa que é promíscua, na verdade a pessoa está permitindo a viver a si mesmo em poligamia. Então, dos males menores, a separação, porque a pessoa tem uma vida assim. Hoje em dia, inclusive, a pessoa corre o risco de morrer, pegar uma doença. Se tem uma pessoa promíscua que está passeando para lá e para cá, um dia ele chega dentro de casa e transmite uma coisa complicada. Uma segunda questão é quando uma pessoa está num relacionamento onde ela corre risco de segurança de vida. Teve um caso, por exemplo, que um líder religioso chegou para a pessoa e falou: não há como ter divórcio, porque segundo eu entendo, na palavra de Deus não pode. Mas o meu marido falou que vai me matar. Não, você tem que ter fé em Deus. Você vai para casa e ora e Deus vai resolver. E o cara matou a mulher. E o líder quase enlouqueceu. Por quê? Porque no caso do vínculo familiar e da segurança da vida, a segurança da vida tem que ser considerada. Então, se um dos cônjuges está em perigo de vida e a pessoa está lá, é claro, mas a Bíblia fala que a mulher não se separe do marido. É mesmo? Quando? Em 1 Coríntios capítulo 11. Por quê? Porque a pergunta lá era outra.
A pergunta era: a mulher ou o marido era casado com alguém que não era crente, que servia nos templos pagãos. E eles perguntaram: agora que eu sou servo de Jesus e eu estou casado com alguém que não é, eu posso ficar casado com essa pessoa ou devo me separar? A resposta de Paulo é: ordeno no Senhor que a mulher não se separe do marido. E não se o marido tem AIDS, ou se um dos dois é louco e quer matar o outro. A resposta está sendo dada num contexto, e não em contexto qualquer. Num caso desse, vamos dizer, a pessoa pode existir numa situação dessa uma pessoa inocente. Eu conheço o caso, por exemplo, de pessoas que um dos cônjuges pirou completo, enlouqueceu, sumiu, pegou a mala, desapareceu e nunca mais voltou. A pessoa envolvida nesse processo, ela é inocente. E no Novo Testamento, a pessoa que se separava, casava-se novamente. Essa era a prática judaica. Por isso, num caso desses, quando não há o que fazer, a outra pessoa foi embora, não que isso seja a melhor opção. Jesus lidou com gente que estava numa situação muito pior. Mulher samaritana: bom dia, tudo bem? Sim. Você já teve 5 maridos. E quem você vive agora nem com seu marido. Então, sua situação é muito complicada. Vai embora que não tem como resolver na minha igreja aqui. Não. Ele recebeu a mulher samaritana e pregou o evangelho. Então, a gente tem que ter a proposta doutrinária correta, sempre lutar para evitar o divórcio, porque não é plano de Deus. Mas quando a pessoa está numa situação completamente difícil, você tem que ter a proposta terapêutica. O ideal seria resolver assim. Em alguns casos, você precisa resolver em função daquilo que é a situação mais razoável para a pessoa. Nesse caso, se a pessoa é inocente ou se a pessoa é arrependida, não tem como reconstruir, o divórcio é algo tolerável, ainda que não seja a melhor coisa a ser feita. 1 Timóteo 2,11 diz que as mulheres não devem ensinar qual deve ser a posição da igreja. 1 Timóteo 2 está falando particularmente de uma situação que envolve a posição de ensino da igreja a partir da liderança do bispo, presbítero ou pastor. As mulheres, por exemplo, são claramente chamadas a ensinarem as mulheres mais novas a amarem seus maridos. Paulo teve companheiras de ministério que atuaram. Você vai ver em Atos 18, por exemplo, que aparece ali Áquila e Priscila, os dois juntos, ensinando. Então, qual que é a ideia? O assunto é mais detalhado, complicado e dá mais de 1 hora a próxima palestra. De um lado, o Novo Testamento enfatiza o seguinte: a liderança última, final, em casa e na igreja, deve ser masculina, que o homem é a cabeça do lar. Por outro lado, as mulheres são bem-vindas e elas devem participar e devem fazer parte dessa realidade da prática da igreja. Quando isso acontece, qual que é a ideia do Novo Testamento? Que nós podemos e devemos ter mulheres auxiliando, participando, inclusive debaixo de uma autoridade na igreja, ensinando, desde que haja uma autoridade última. Minha maneira de entender, aqui teria que demorar muito para explicar tudo, que a liderança última da igreja seja de um pastor, segundo o Novo Testamento. Isso quer dizer que a mulher e o homem têm o que a gente chama de igualdade ontológica essencial, não há nenhuma diferença entre os dois, mas eles têm diferença de papel. Então as mulheres poderiam e devem, muitas vezes, falar, pregar e ensinar, na minha opinião, desde que não exista numa comunidade uma liderança única e última feminina. João 7,39, até o Espírito não tinha sido revelado. João 16,7, se eu for enviarei o conselheiro. Dá a entender que o Espírito Santo só veio a partir dessa época. O Espírito, na verdade, aparece em vários momentos em toda a Bíblia, em vários momentos na história dos próprios profetas, dos juízes, na criação, há vários sinais. O Espírito, por exemplo, vai inspirar
a Oliabe e Bezalel a construir o tabernáculo. O Espírito está presente. Aqui, quando Jesus fala que o Espírito não tinha ainda sido dado ou revelado, se ele for enviarei como conselheiro, a gente vai ver o Espírito de Deus no próprio ministério de Jesus, no batismo, em várias ocasiões. Só que aqui o Espírito viria para exercer o seu ministério pleno e completo na ação da igreja. Então é nesse sentido que o Espírito é dado de maneira completa, tendo assim, vamos dizer, na ida de Jesus, a ação do Espírito como aquele que nos levará a toda a verdade. Qual é a sua posição? Deve ser a posição da igreja em relação às pessoas que insistem em viver no pecado. Em alguns casos, Paulo não diz que devemos nos afastar dessas pessoas. Há casos que a igreja deve proibir que essas pessoas venham à igreja. Então vamos lá. Quando uma pessoa vive em pecado, e isso precisaria talvez ser melhor definido, um tipo de desobediência explícita à palavra de Deus em alguma coisa que realmente seja problemática e confronte o Evangelho e escandalize a própria comunidade da fé. Pode envolver algum elemento moral, pode haver algum elemento teológico. Alguém chega, eu sou Jesus, eu sou o Messias, por exemplo, né? E alguma coisa assim. A Bíblia diz que essa pessoa deve ser confrontada. Se ela não se arrepende, em último caso, não há nenhuma maneira de resolver, ela deve ser excluída. Eu conheço um líder religioso que um belo dia disse que Deus apareceu para ele e falou, meu nome não é Jeová, eu não sou, e deu novidades que jamais alguém tinha conhecido. Com certeza a comunidade não teve como continuar com ele. Há pessoas que entram por um caminho de corrupção, de vida errada, de vida imoral. Se isso é explícito, se a pessoa não se arrepende e quer viver dessa maneira, a responsabilidade da liderança da igreja é confrontar com a intenção da pessoa se arrepender. A ideia não é só trazer o julgamento, a ideia é de ajudar a pessoa a sair dessa situação. Se a pessoa não quer viver assim, não se importa, ela precisa ter disciplina. E a disciplina significa que a pessoa deve ser excluída, afastada da igreja. O que não quer dizer que ela está proibida de vir à igreja. A igreja não pode fechar a porta para ninguém. Então um soldado na porta bater na pessoa, ela não entrar não. Significa simplesmente que ela não faz mais parte do rol de membros da igreja, ela está desarrolada. Quais foram as implicações, porque foi necessário que o Espírito de Deus descesse como pomba pousando sobre Jesus? Jesus já tinha o Espírito e era o Espírito de Jesus. Atos 16, versículo 7, é que às vezes o Espírito Santo também é chamado de Espírito de Jesus, mais adiante, por exemplo, no livro de Atos. A razão disso, é para mostrar para nós que no batismo de Jesus você vê a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Lembra que nós somos batizados no nome, né, no nome do Pai e do Filho, em o nome, no singular, do Pai, Filho e Espírito Santo. E a segunda coisa, o Espírito aparece ali, legitimando de maneira completa o batismo de Jesus, dando início ao seu ministério. Tanto é que o Espírito é que vai impelir Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então a gente vê uma espécie de ação especial do Espírito no ministério de Jesus e o batismo marca esse início. Agora, por que foi em forma corpórea de pomba? Eu não sei, é um tanto quanto misterioso. Talvez porque a pomba fosse um sinal de dedicação, de oferta a Deus, e era a oferta do mais simples, do mais pobre, conforme a gente encontra na descrição que aparece no livro de Levítico. De onde poderiam vir os magos vindos do Oriente que foram visitar Jesus? Existe evidência de que Deus mantinha relacionamento com outras nações além de Israel? Muito boa, com certeza. A gente vai ver isso no próprio Antigo Testamento. Vários sinais de que Deus mobiliza as nações, de que muitas nações têm algum conhecimento de Deus. E na verdade, quando você lê Gênesis 14, você vai ver que o argumento, né, forte lá de Hebreus, Jesus pode ser rei? Pode, porque ele é descendente de Davi. Jesus pode ser, além disso, o grande profeta, que aquele que não ouvisse ser excluído do seu povo? Claro, ele é o cumprimento do Deuteronômio 18. Jesus pode ser sacerdote? Não, porque ele não é da tribo de Levi.
Aí um judeu religioso falando, tá vendo? Você vem falar que ele perdoa os meus pecados? Nem sacerdote ele não pode ser. Aí qual era o argumento? Ah não? Você já ouviu falar de um rapaz simpático chamado Abraão? Que Abraão serviu a Deus antes de surgir Levi? Você não lembra de Abraão quando ele chegou lá e ele encontrou Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo? Esse Melquisedeque é um sacerdote que vive na terra de Canaã. Ele não é do povo da aliança, mas ele reconhece um Deus único. E o sacerdócio do Melquisedeque aponta para a realidade que o Deus que trabalha na aliança também trabalha fora dela. Há testemunho de Deus que prepara a pessoa para conhecer essa realidade além. A tradição judaica tem umas coisas interessantes. Você lembra onde é que Deus disse para tirar as sandálias porque é terra santa? Onde? No Sinai. Detalhe, Sinai não é terra de Israel. A terra santa é fora de Israel. É no Egito. Aí pergunta para a tradição rabínica, por que é que Deus resolveu dar sua lei fora da terra de Israel, no lugar longe que não tem nada a ver, que é o Sinai? A resposta é, porque a lei dada por Deus não é específica só para Israel, é um patrimônio para toda a humanidade. Então essa ideia de que Deus atua dentro e fora é muito forte. E em relação a isso, o que acontece? A ideia antiga é que os sábios do mundo tinham algum entendimento de espiritualidade. Qual é o sentido dos magos? É que eles iam reconhecer que Cristo Jesus era o Senhor de toda a sabedoria. A tradição afirma que eles vieram da Pérsia. E muito provável que isso faça sentido. Na terra de Israel, quando os persas chegaram no ano 614 e destruíram todas as igrejas, eles chegaram na igreja de Belém. E viram a figura de magos lá com roupas persas. Aí eles falaram, opa, esses caras parecem com a gente. Essa aqui a gente não destrói não. E foram adiante. Por isso pouparam. Parece que essa tradição faz todo sentido. Ok, obrigado. Deus abençoe vocês. Nossa, fale sobre o fim dos tempos. Só isso. O templo já será reconstruído. Algumas evidências que as profecias estão se cumprindo. Tem que entender um pouquinho o jeito bíblico de lidar com a questão do fim dos tempos. É um pouquinho difícil, porque a cabeça hebraica, uma cabeça médio-oriental, é diferente do jeito que a gente estuda as coisas no Ocidente. Os últimos tempos já começaram. Você lê isso na Bíblia. O que está acontecendo hoje, Paulo vai escrever, tem a ver com os últimos tempos. Pedro, quando vai falar no sermão, na mensagem dele de Pentecostes, ele vai dizer, o que vocês estão vendo tem a ver com os últimos tempos. Está se cumprindo. Os últimos tempos é tudo aquilo que envolve a época que tem a vinda de Jesus e o desfecho da história. Algumas coisas dos últimos tempos já aconteceram na época do Novo Testamento, estão acontecendo e vão acontecer no final.